seu companheiro, emboladores, Siriema e Pedro Braz. Eles são da cidade de Surubim, Caxias. Pedro Braz é locutor da Rádio Integração FM. Uma salvação à Rádio Integração, uma salva de palmas. Siriema faz parte do sistema cultural da região, na questão de embolação, junto com Pedro Braz. E como hoje é dia da poesia, a Escola São Francisco recepciona Clebson Oliveira, o poeta da região do Agreste Setentrional, poeta matuto, poeta da linguagem do povo pernambucano e também nordestino. Por isso, com você, nosso amigo Clebson Oliveira, as palavras iniciais. A Escola São Francisco se preocupa, neste momento, a direção, os professores aqui presentes, em trazer para mostrar o valor do poeta. O poeta é algo nobre na vida do povo, porque ele traduz o sentimento das pessoas através do seu sentimento e de sua visão. Acolhendo os alunos do nono ano, irão participar. Aqui também tiveram as apresentações das crianças, desde o maternalzinho ao fundamental 2. Aqui estão o nono ano, os demais alunos ainda contemplando com os professores. E agora, em profundo silêncio, vamos saudar o poeta que veio para demonstrar, representar e viver este momento da poesia, Clebson Oliveira, na Escola São Francisco de Assis. Fica à vontade, Clebson, e comece logo no seu jeito bonito de fazer poesia. Muito bem, agradecer aqui a José Sérgio da Escola aqui São Francisco de Assis, a todos os alunos, todos os professores, obrigado pela lembrança. Eu sou lá da cidade de Caxias, me chamo Clebson Oliveira, sou técnico de enfermagem, tenho um programa de rádio na cidade de Surubim, onde eu apresento esse programa há 2 anos e meio, mais ou menos, é o Sinfonia Nordestina, onde a gente fala de muita cultura popular. Também a gente trabalhamos com o Mamulego, que é o resgate cultural do teatro de bonecos. A gente trabalha com o Mamulego também. E escrevo alguns cordéis. Na verdade, os cordéis que a gente escreve, eu escrevo mais em parceria, através da internet e outros meios de comunicação. Os cordéis é muito em parceria, porque a gente estreita uma amizade poética entre eu e outros poetas de outras regiões. E nada melhor do que a gente falar da nossa região, do amor, da saudade e tudo que se diz respeito à cultura popular, porque é uma cultura viva. E os professores tiveram aí a brilhante ideia de trazer para dentro das escolas a cultura, falar da literatura, incentivar os alunos à leitura. Isso é muito importante para os dias de hoje. Parabéns aí, iniciativa muito bela. O Dia da Poesia foi no último dia 14, mas está se comemorando hoje. Brilhante iniciativa e parabéns. Quero aqui também registrar a presença do amigo embolador Siriema, que é lá da cidade de Caxias, tá certo? Daqui a pouco vai fazer uma breve apresentação aqui para vocês. E também o amigo Pedro Braz, registrando tudo aqui na cidade de Bom Jardim, mais precisamente na Escola São Francisco de Assis. E falar de poesia, poesia popular. Primeiro a gente vai começar declamando uma poesia de amor, tá certo? Nos dias de hoje a gente precisa de muito amor. Levar o amor a todas as pessoas, para o
estamos em um mundo tão perturbado aí, de tantas e tantas coisas ruins, e nada melhor do que a gente levar para as nossas crianças o amor através da poesia. Prestem atenção nessa poesia do grande poeta Zé Adalberto, chama-se Retrato na Carteira. Seu veículo de amor ainda mora na garagem do peito que era seu. O chassi do seu corpo está no meu. Se eu tentar alterá-lo, o mundo sabe. Não existe paixão que não se acabe, mas amor não possui limitação. Vai além das fronteiras da razão, e o que eu sinto por ela é sem fronteira. Retirei seu retrato da carteira, sem tirar seu amor do coração. Da carteira eu tratei de dar um jeito de tirar seu retrato de olhos vivos, mas não pude apagar os negativos que ficaram gravados no meu peito. Junto à lei, nosso caso foi desfeito. A igreja anulou nossa união, mas no peito eu não tive condição de tirar esse amor por mais que eu queira. Retirei seu retrato da carteira, sem tirar seu amor do coração. Sua foto foi toda incinerada, mas até a fumaça deu pra vê-la. Não há nada que faça eu esquecê-la. Eu nem sei se por ela sou lembrado. Meu desejo ainda está contaminado pelo vírus da sua sedução. Junta médica não faz intervenção. Se souber que a doença é roideira, retirei seu retrato da carteira, sem tirar seu amor do coração. Esse meu coração só pensa nela, apesar de bater no meu reduto. 120 pancadas por minuto, são as 20 por mim, as 100 por ela. Eu com raiva rasguei a foto dela, mas amor não se rasga com a mão. Se desejo matasse ingratidão, eu só tinha deixado a pedaceira. Retirei seu retrato da carteira, sem tirar seu amor do coração. Muito bem, estamos ao vivo aí, saudar a todos os amigos ouvintes da CUT FM daqui de Bom Jardim. E a poesia popular, ela trata disso, ela mostra essa beleza que tem do amor entre as pessoas. E é isso que a gente veio aqui transmitir para vocês hoje. Por exemplo, a gente vive numa região agreste, castigada pela seca, choveu esses dias, aqui graças a Deus está verde. E o poeta, lá do sertão do Pajeú, Daniel Medrado, disse no verso: a cigarra agorenta logo some quando a água no chão desce rolando. O carão na represa já cantando dá sinal que não vamos mais ter fome. Rejeitado deixou de ser pronome. Quando o verbo chover caiu no chão, vi menino correndo pra oitão. E banhar-se em goteira que desperta, Deus não tarda nem falha, e na hora certa abre o céu pra chover no meu sertão. A notícia chegou na capital e dizia: tem chuva e o sertanejo muito alegre plantando a roça vejo. E a boiada na lama do curral se acolando, e o verde do milharal escurece de longe a visão. Quem passou por castigos no verão agradece contente a oferta. Deus não tarda nem falha, e na hora certa abre o céu para chover no meu sertão. Uma barra se forma no nascente, o relâmpago estremece da sucata.
Na lagoa festeja rã e sapo para deixar o cenário mais contente. O riacho transborda e a enchente é tão forte que vai ao ribeirão. Ouve o ronco das águas e o clarão do relâmpago nos dando um alerta. Deus não tarda nem falha e na hora certa abre o céu para chover no meu sertão. Pronto, então só para finalizar aqui, só mais um verso, mais um poema falando de versos de saudade. Esses versos de saudade, eles retratam muito o dia a dia nosso. Então, falando em versos de saudade, prestem atenção. Os poetas que fizeram isso de improviso e a gente existe aqui. Outro dia eu em casa eu disse o seguinte: a saudade se maltrata o meu peito toda hora, sem remédio para curar essa dor que sinto agora. Estou preso na prisão para sair da demora. Vou medicar a saudade para seguir meu caminho. Sem a saudade insana que me pôs em desalinho, vou medicar com amor para não seguir sozinho. Eita, velho sentimento que a tanta gente consome, que depois que aparece, dói, alivia, não some. Toda a humanidade sente e a flor do laço somente deu-lhe a essência de um nome. Musa de tantos poemas, filha pura da verdade, quantos poetas cantaram com rara simplicidade. E se eles tanto cantavam, isso é porque já estava sabendo o que é saudade. A saudade que mais maltrata a gente quando a gente se encontra em terra alheia é ouvir um trovão às 4h30. Dizem que saudade mata, mas dessa morte eu me esquivo. Como vi morrer de saudade, se é de saudade que eu vivo? Há tempos que eu venho sofrendo pelo amor de alguém. E o que eu venho padecendo só Deus sabe, mais ninguém. Tem gente botando terra para ver se a terra e o amor desaparece, mas terra e amor não mata. Que amor é feito batata, com terra em cima é que cresce. Absurdo. Então a gente exato, então vamos fazer aqui a última poesia para a gente chamar um embolador aqui, que é o Siriema, lá da cidade de Gazinhos. Vamos falar da vida. Em Divisões da Vida, o poeta Enoque Ferreira Leite, ele disse: desponta o sol da infância no horizonte da vida, como medindo a distância dessa jornada cumprida. 30 anos é meio-dia, 40 é tarde sombria, 50 é sol do poema, 70 é quando anoitece, com 80 desaparece a esperança da gente. 10 anos é tempo de flor, aos 20 deixa ilusão, aos 30 aparece dor, 40 é recordação, 50 é triste lembrança, 60 morre a esperança, 70 o cume das pragas, 80 já é o cúmulo, 90 a boca do cúmulo recebe o resto da mágoa. Tempo bom é adolescência, juventude é céu de flor, transpira o odor da essência pelas pétalas do amor, enquanto a virilidade chega plantando saudade, afugentando a virtude, e a onda dos desenganos empurra o resto dos anos no cais da decrepitude. É muito escuro por vir quando chega aos 50 anos, começa o homem a sentir o peso dos desenganos. Uns não alcançam 60, outros passam de 70.
80 o mastro bambeia, 90 o barco desanda e a morte fica de banda morando parede e meia. Embalado o tempo corre, tudo que é bom se liquida. Cada uma tarde que passa encurta um dia de vida, que a vida é feito um jornal. Tudo que passa anuncia, cada uma página é um dia e a morte é o ponto final. Para me certificar que a vida não vale nada, resolvi visitar nossa última morada. Como quem se desanima, chorei de joelhos em cima do túmulo dos meus avós, onde uma lousa funérea vive cobrindo a matéria que tantos foi como nós. A vida é feita uma rosa, que as pétalas contêm aroma, enquanto nova é cheirosa, ficando velha ela broma, nutrida com o sereno pelo frescor do terreno. A roseira se eleva, depois que falta o orvalho, murcha a rama, seca o galho, cai a flor e o vento leva. Viva a cultura popular e viva a nossa poesia popular. Então, chama o embolador. Chama aí. Então, chamaram aqui o embolador para a gente ver mais uma manifestação cultural neste dia, tá certo? Que é aqui o chamado Embolada de Gol. Mas antes de tudo, vamos aplaudir de volta, embalador! Estamos realmente aqui na Escola São Francisco de Assis, para todo o Brasil, todo mundo, região. CUDFM.com.br. Está registrando aí para o bomjardim.noticia.com e vamos convidar aí Rosinha, beleza. Manda alguém convidar a Rosinha para entregar ao poeta, logo agora, antes da entonação, a homenagem prestada pela escola em seguida a poesia. Agradecer aos professores que estão aqui nesse espaço, Valéria, Camila, Amanda, a Denise, Vanessa, Clara, Elvis. E agora o convido Rosinha vai entregar ao poeta uma lembrança, a pedra do navio. Vem cá, poeta, para receber aqui no Café Literário da Escola São Francisco de Assis, das mãos da gestora, a professora Rosângela Mota. Recebe aí, com muitos aplausos, cadê os aplausos? Leve a pedra do navio na sua cabeça e leve um jardim no coração, porque a Escola São Francisco lhe fez este momento prestando-lhe bem atenção. Quem gostou da poesia do poeta Clébio Oliveira, levante a mão e dê um grito eu. Aplausos para ele! Se você está em casa, vai ouvir agora. Siriema! Obrigado por mais. Isso é matéria com a integração. Siriema! Fala ele! Muito bem, legal, bom dia. Como se for uma
se dá na mulher ruim, se apoia é safado, se deixar ela errado, se dá presa no fio, se andar limpo é fino, se andar surdo é feio, pra onde vai a perreio e nunca apruma seu destino. Se a gente bem soubesse nossa vida como é, se ao menos desse fé, do corpo quando adoece, a visão desaparece, pelo mal que conquista, pra frente só tem malícia, nossa matéria se come, o corpo a terra só come, depois se vira barriga. Se comer muito é doloroso, tem come porque é mesquinho, se eu vou mandar sozinho, mas eu vou ramoso, se valer é preguiçoso, se junto tem missão, se ricar é ladrão, se parar é vagabundo, tudo que faz esse mundo é sujeito a decepção. Somente pra não errar, eu entrei no cemitério, vi volta pra não puder, eu tenho que pra todo lugar, só não vi primeiro andar, pra rabo de tristeza, pra mudar muita limpeza, passou um dia no papo, visitei um campo santo e voltei trazendo tristeza. Levo a filha sacada, nela eu vi uma história, deixei ela na minha hora, pra cantar parada. É verdade, tem marcada, veja quem foi pelo sem, se acabou como ninguém, com o seu orgulho posso, amar a Deus e eu posso, faço bem, não olha quem. Casada de renovado, caçuleira, quem tem fome, nem só no pão vive o homem, mas vive bem no carro. Luta para te salvar, né, pesar do irmão, de Jesus a Adão, filho não indenizou, com sua luta no rosto é de ganhar o meu pão. Cantei pra população, várias crianças queridas, a professora educa e ensina bem seguida, e sem passar na dela, ninguém é nada na vida. O diretor em seguida é assim nosso repente. Eu cantei pra esse povo, também pra adolescente, que hoje será criança e futuro, futuramente. Essa criança decente é bacana, tem valor. Já falei na professora e também no diretor, que quem hoje é criança, breve pode ser doutor. Já cantei com todo amor, um repente improvisado. A criança do Brasil, vai aqui o meu recado. No futuro vive bem para vocês, obrigado. Aplausos! A gente agradece, estamos terminando em nome dos que fazem a Escola São Francisco de Assis. Obrigado à pessoa Elzinha aqui, muito obrigado ao poeta Clebson Oliveira, ao Cinema, ao Pedro Braz, membro das rádios Integração e AM da cidade de Suruí. Elzinha, a diretora aqui vai dar uma palavrinha para encerrarmos este momento de apresentações. A Escola São Francisco de Assis está em festa com o Café Literário. Tivemos no dia 15 o Dia da Poesia. Como é importante ser poeta, como é importante cultivar justamente essa ideia de escrever e mostrar ao mundo o quanto a escrita é válida, principalmente para aqueles que buscam conhecimento. Como escola, queremos agradecer a participação de todos os professores e alunos, de modo especial ao poeta que veio de Suruí, Clebson Oliveira, juntamente com Cilina, que é aqui em Pedro Braz, que fez com seu bandeiro aqui um momento poético. Como é importante. Então, houve explicações aqui de poesias, de poemas e, com certeza, ao rigor estamos levando aqui para casa. Portanto, nosso café literário aqui, ele está aberto durante 15 dias aqui com vários textos, poemas, crônicas, poesias. Temos também, além das poesias, teremos também personagens vivos, personagens esses que vão trazer também a fábula e também os clássicos literários. Ok, aplausos para a Rosinha. A palavra do poeta, finalizando. Só agradecer aqui à Escola São Francisco de Assis pelo convite feito aqui à minha pessoa lá da cidade de Casinhas. Inclusive eu trouxe aqui Siriema para apresentar mais aqui essa festa. Eu só tenho a agradecer pela lembrança de vocês de Tessé e essa sensibilidade aí da diretora da escola aceitar aí o seu convite. Estamos aqui muito felizes. E a poesia é isso, a poesia é estreitar essa visão.
improviso, declamando, enfim, isso é a nossa cultura popular, a nossa missão. E vocês tiveram aí a brilhante ideia de começar tudo isso na sala de aula. Que projetos como esse não fiquem só nisso aqui, que venham mais e mais comemorações e que vocês possam incluir aí a poesia, principalmente a literatura de cordel, a música, a embolada, dentro do contexto escolar. Parabéns pela iniciativa e obrigado pelo convite. Obrigado, digo eu, a você, a Pedro Braz, que está registrando a gente. Obrigado, Pedro. E aí, uma festa. E o grande cinema, em qualquer alegria, partilhou esta festa. Aos alunos, aos professores da toca, que está no programa dela, é lista musical. Você que está na internet, cultfm.jardim.com.br, nosso muito obrigado. Isso está acontecendo aqui no interior da escola São Francisco de Assis, com professores, alunos, gestão e também visitantes. Nós saudação a Casinhas, a Sorri e a toda